Paterson, de Jim Jarmusch, o filme mais recente desse cineasta muito particular do cinema americano e que aqui retoma na melhor forma o seu cinema. Jim Jarmusch surgiu nos anos 80 com dois filmes que se tornaram cults, Estranhos no Paraíso e Down by Law. Aqui a gente tem um personagem, o Paterson, que mora numa cidade chamada Paterson, em Nova Jersey, e que é um motorista de ônibus. E o filme acompanha, então, a vida desse personagem. No início parece que não vai acontecer nada, mas devagarzinho você se envolve com aquele personagem, que é curioso, porque a princípio ele não tem nada de carismático, mas ele é carismático e você acaba, então, se envolvendo com esse dia a dia. Mas sempre sem grandes momentos épicos, né? É um filme sobre esse personagem, a vida, as pequenas coisas e como encontros podem mudar a vida. O personagem é interpretado pelo Adam Driver e é um bom filme desse diretor importante. Uma curiosidade, tem uma cena no filme em que tem dois operários conversando no ônibus. Esse diálogo o Jim Jarmusch ouviu num bar. Ele achou tão curioso que anotou e aproveitou no filme. Outra curiosidade são os livros do personagem, que se você prestar atenção, talvez consiga ver um título ou outro, e que é muito eclética aquela biblioteca. Vai de Walden a Bambi, tem Edgar Allan Poe e Paul Auster, enfim, tem muita coisa eclética e diferente, imagino que seja o gosto literário do próprio Jim Jarmusch. O filme esteve na seleção oficial do Festival de Cannes e é mais um grande cineasta que a gente recebe aqui no à la carte. Para você, a partir de agora, Paterson. Movimento em Falso, de 1975, é o filme da semana de Wim Wenders. É o segundo filme que ele trabalha com o escritor e roteirista Peter Handke. E aqui a gente tem a história desse personagem, que é um escritor que mora numa cidade pequena com a mãe e que decide sair numa viagem sem muito rumo para buscar inspiração, porque ele está com dificuldade de começar seu novo livro. Mas que acaba não sendo uma viagem tão solitária assim, porque ele conhece alguns personagens que embarcam nessa viagem com ele. Hanna Schygulla interpreta uma dessas personagens, é a atriz ícone do cinema alemão desse momento, dos anos 70, anos 80, enfim, está nativa até hoje, mas nos anos 70 eu acho que ela devia fazer 4, 5 filmes por ano. Fassbinder, todo mundo gostava de trabalhar com ela, é uma atriz realmente extraordinária. O destaque também é que este é o primeiro filme de nada mais nada menos do que Nastassja Kinski, muito jovenzinha, que você já vai reconhecer. Sabe que eu fui pesquisar, ela já fez mais de 70 longas-metragens na sua carreira, todos filmes com certeza muito marcantes. Tá aí para você, a partir de hoje também, Movimento em Falso, de Wim Wenders. O terceiro filme é um filme daqueles relax, sobre amigos, amor e vinho. Esse francês, seus 50 anos, que passou a vida inteira tomando cuidado, não comendo isso, não comendo aquilo, não usando temperos, não abusando, enfim, cuidando de sua saúde. E aí tem um infarto. Depois que ele se recupera, ele decide que perdeu tempo e que agora ele vai aproveitar a vida. Por isso, amigos, amor e vinho. Tem um belo elenco, aqueles filmes franceses bem produzidos, nos dias de hoje, que você vai ter aquilo que você espera de um filme francês. Boa comida, muita conversa e bom vinho. E é isso, sem grande pretensão, um filme que fala da vida, que fala das coisas da vida e dos relacionamentos e principalmente dos prazeres que a vida oferece. Deixei para falar no fim de uma obra-prima que a gente está trazendo aqui para você. O Encoraçado Potemkin, Brunelleschild Potemkin. Obra fundamental da história do cinema. Se você quer ser um cinéfilo ou é um cinéfilo, você tem que ter assistido esse filme de 1925, dirigido por Sergei Eisenstein. É um filme que tem uma importância muito grande na história do cinema, mais do que tudo pela montagem. É o primeiro filme onde a montagem é usada como um elemento de construção da narrativa. Em 1925, Stalin está se consolidando como o poder na União Soviética, Lenin tinha morrido 3 anos antes e, portanto, é necessário criar uma narrativa que legitime o poder de Stalin. Então, é necessário mostrar que a revolução foi feita pelos trabalhadores, mostrar como Lenin teve um papel fundamental nessa história e, então, esse filme retrata a Revolução de 1905. Não é a famosa Revolução de 17 que derrubou o czar. Foi, de certa maneira, o embrião do que viria a acontecer em 17. O czar tinha colocado a Rússia numa guerra contra o Japão. No início de 1905, manda uma esquadra até o Oriente para uma batalha, a esquadra russa é massacrada pelos japoneses e isso gera uma enorme
revolta dos marinheiros que começa justamente no encoraçado Potemkin. Os marinheiros se rebelam contra os maus tratos, contra a má alimentação. Imagine que nessa época os marinheiros ainda podiam ser açoitados pelos oficiais, enfim. Se rebelam contra isso, ameaçam disparar contra a cidade, chegam a disparar alguns tiros de canhão. E essa revolução, essa rebelião se espalha pela Rússia, tem focos em várias cidades, acaba sendo violentamente reprimida, não é bem sucedida, mas marca, de certa maneira, o início de um movimento revolucionário que vai terminar em 17. Tem uma sequência que é marco do cinema, que é a famosa sequência da escadaria de Odessa, quando você tem o povo indo enfrentar o exército. Por que essa sequência é tão importante? Ela é marcante do ponto de vista visual, mesmo que você não observe as questões da edição. E por isso o filme se torna tão marcante, porque é a primeira vez que a montagem tem uma função narrativa e uma função de exponenciar o que o cineasta quer dizer para o público. Então você vai ter, por exemplo, os planos em que o exército caminha sempre muito numa única direção. Enquanto isso, ele quebra o eixo na montagem em relação ao povo, mostrando que o povo é livre, é anárquico, se rebela, não segue uma única direção e está contra aquele movimento único do exército. Não é um documentário, isso é outra coisa impactante. Tudo que você está vendo foi encenado, embora hoje, em preto e branco, pareça um documentário, não é. A partir de hoje para vocês, essa obra-prima do cinema, um filme que vale a pena você assistir. Assiste para se divertir primeiro e depois assiste de novo, prestando atenção na montagem e veja como a montagem, a edição, pode ser um instrumento fundamental na narrativa cinematográfica. O Encoraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein. Essa semana temos um novo título na categoria Super Lançamentos. O filme chama-se Pornô para Principiantes. É um filme inédito, um filme que estreou em função da pandemia somente nos drive-ins e que já está aqui para você alugar. Conta a história desse padre que trabalha num colégio católico que recebe a visita desse estudante de cinema que vem entrevistá-lo porque descobriu que ele, na juventude, fez o primeiro filme pornográfico do Uruguai. É claro que isso vai gerar uma surpresa para o padre que queria esquecer desse passado. Uma curiosidade é que esse filme é uma coprodução com o Brasil e com a Argentina. Então a principal personagem feminina é feita pela atriz brasileira Carol Mânica. É para você, a partir de hoje, Pornô para Principiantes. Uma programação eclética para você, uma obra-prima do cinema, bons diretores, temas variados. Escolha o seu cardápio e divirta-se. Todos eles a partir de hoje aqui no nosso Petra Belas Artes à la carte.